Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Cristal de Vênus. Eu sou Cris Fiuza. Vamos para uma leitura geral no dia de hoje com a energia da minha cigana Esmeralda do Oriente, da minha mentora cigana, trazendo respostas para algo que esteja impedindo o seu caminhar, o seu desenvolver, seja ele pessoal, no quesito amoroso. A informação que eu tenho é que traremos respostas sobre algo que não está sendo desenvolvido como deveria. Portanto, a Cris é uma médium sensitiva, intuitiva. Vamos deixar com que a Esmeralda converse com a gente e que passe aí o recado que seja necessário, não é mesmo, meus amores? É sobre isso. Optia Oriô, Esmeralda do Oriente. Conversa comigo, por favor. Então vamos. Por favor, não peguem nada que não seja para vocês. Tenham muito discernimento, tá? Como aí alguma reflexão, alguma indicação, algum aconselhamento. Por favor, curtam os vídeos, é importante, tá, meus amores? Como energia de troca, se inscrevam no canal se vocês gostarem da energia da minha egrégora, do jeito que eu trabalho com os meus mentores. E se houver necessidade, vocês podem compartilhar, combinado? Estou aqui na mesa com um tarô dos seres da luz. Estou aqui ajeitando, porque a Cris tem esse toque de tá tudo muito certinho. Quem me acompanha deve ter percebido. Vamos lá. Optia Oriô, salve as forças da cigana Esmeralda do Oriente. Respostas para um aconselhamento para os seguidores. Eita, que a chama da vela expandiu aqui, que assim seja, que a força do fogo transmutador queime, mude, transmute todo impedimento que possa estar na vida dos meus queridos inscritos, visitantes, seguidores, colaboradores, clientes que estejam assistindo esse vídeo. Caiu aqui a carta do bobo, do louco, mas eu quero ver bem. Existe um impedimento de vocês realizarem algo que vocês querem muito, né? Aqui, essa lâmina do louco que ela me deu traz uma dificuldade realmente de alcançar um objetivo. A louca, a boba nesse tarô, porque está numa feminina, pode ser também você homem ou mulher, independente, mas o que tem representado aqui nessa lâmina é uma mulher tentando alcançar algo com um pensamento iluminado, entendendo já aonde ela quer chegar. Então, assim, a gente tem alguém que não tem dúvidas do seu propósito, do seu caminho. Gratidão, Esmeralda. Porém, ainda de uma certa forma, ainda falta alguma coisa ser ajustado para conseguir chegar no destinatário. Fala mais comigo, por favor, tarô. Ás de ouros com a oportunidade. Tem uma mão entregando o ouro para vocês. E aqui o 9 de ouros, que é a lâmina da satisfação material, profissional, da estabilidade. Aqui tem uma mulher no 9 de ouros, ela tá colhendo, ela tá alcançando já, a partir de uma oportunidade que está chegando e chegará, alcançando a sua satisfação financeira, uma independência financeira,
vocês ajustando o profissional de vocês, ou dentro de uma nova possibilidade de profissão, de algo que vocês deram início, algo que vocês estão tentando se ajustar e que ainda não está da forma como vocês gostariam. Gratidão, Esmeralda. Só que isso, existe uma oportunidade muito grande para vocês de satisfação, de realização. E ela fala aqui para mim que isso não está longe de acontecer. Só que ainda tem algumas coisas a serem ajustadas para isso se realizar. Eu quero perguntar para ela do que se trata esses ajustes que ainda está faltando para os meus amores alcançar essa satisfação. Meus amores, viraram muitas aqui. Eu vou só dar uma olhada, ó. A carta do sonho, 8 de ouros, 10 de bastos, As de espadas, Rainha de bastos, 7 de espadas, 3 de espadas, o mundo e o 5 de espadas. Uma coisa que eu tenho para falar com vocês é sobre autossabotagem. Como assim, Cris? Cuidado para vocês mesmos não estarem com algum comportamento que pode dificultar essa realização. E às vezes, meus amores, pode acontecer até inconscientemente, de vocês se auto-sabotando, acreditando que vocês não são merecedores, que é muito difícil realizar esse sonho, porque ninguém da sua família nunca conseguiu chegar onde você tá, ou nunca ninguém que você conhece já tentou fazer algo nesse campo de mercado, ou você não sabe de alguém que tenha feito algo nesse ramo que já tenha dado certo. Tô falando coisas que ela tá me dando como exemplo, que às vezes a gente sente, a gente não tem consciência disso claramente, tá? Ou porque a nossa família não tem ninguém bem sucedido. Como é que eu vou ser bem? Será que eu sou merecedora de ser a única pessoa? Meus amores, a gente tem que trabalhar o merecimento. Universo, eu sou merecedora. Meu Deus, o quanto eu mereço ser bem sucedida. O quanto, não é só querer, eu mereço, eu ter consciência disso. Me fala quais são os empecilhos aqui dessa autossabotagem, por favor, Esmeralda, se tem alguém para chegar, para auxiliar, se essa mensagem pode auxiliar nos pensamentos dessas pessoas. Ai, o que eu falei? 5 de copas. Se desfazendo de emoções e sentimentos que te travam para a prosperidade. A Cris está preparando uns vídeos, umas lives ao vivo, ou de reiki, ou de energização de raios, dos 7 raios, com proteção, com a força da transmutação da chama violeta, das pessoas fazerem exercícios transmutando emoções, sentimentos, né, dentro de uma meditação guiada com acompanhamento de uma profissional que consiga trabalhar de uma forma mais eficaz isso. E se Deus quiser, eu vou estar fazendo esses vídeos, trabalhando com vocês essa transmutação, porque é um trabalho de uma ferramenta terapêutica, emocional, que muitas pessoas não têm acesso, que eu faço no meu trabalho particular, individual, mas eu acredito que vai ser muito rico na vida de vocês. O 5 de copas, ele tá aqui se desfazendo, né, em um buraco até, como um redemoinho, se desfazendo de sentimentos que não levam a gente a nada, como eu falei, sentimentos de escassez, sentimento de raiva de alguém, sentimento de ódio, sentimento de vocês se sentirem com problemas de autoestima, isso interfere demais, sentimentos com falta de amor próprio, se em algum momento você foi traída, foi trocada por outra pessoa, tem um sentimento de insatisfação, ou se você tem um sentimento de que você não é boa o suficiente porque na sua infância você não se sentiu amada ou acolhida pelos seus pais. A Cris já fez leituras aqui no canal falando sobre isso. Isso dá um vazio na pessoa
E por isso que ela acaba atraindo tantas relações frustradas e mal resolvidas, porque tem um vazio, tem uma vontade de ser amada tão grande que a pessoa não fica seletiva e aceita qualquer coisa que chega para a vida, seja no relacionamento amoroso, seja em amizade, seja em trabalho, seja em vários sentidos de coisas que venha fazer na vida, o quanto que o nosso emocional, o quanto o nosso inconsciente interfere na nossa vida demais. E uma das coisas que empaca a gente em relação à prosperidade e merecimento são as nossas emoções mal resolvidas. Então, essa situação que ela traz aqui no fundo do deck, a gente tem o arcano maior da força. Aqui a gente traz a força, falando que a gente precisa encarar nossos medos, porque a força, ela fala sobre coragem. A força, tá vendo? Um lado é uma mulher, o outro é um leão, e embaixo tem um cordeirinho, né? Então aqui a gente precisa ter mais coragem para a gente olhar para dentro, para a gente entender, será que não tem razão o que a Cris está falando? O que eu posso estar fazendo como comportamento que eu estou travando a minha caminhada? A gente deu uma abertura de uma leitura da Esmeralda me falando que me traria respostas de pessoas que estão precisando se libertar, que estão com a vida travada em algum sentido. Cris, eu não consigo me relacionar bem com ninguém. Todas as minhas relações não são legais. Cris, eu trabalho pra caramba, não tenho dinheiro, não consigo juntar dinheiro. Cris, eu tô sem trabalho, eu não tenho nada, tá faltando as coisas. Sabe? São essas situações de a pessoa se sentir de pés e mãos atados, aonde vocês querem alcançar alguma conquista, como eu falei, vocês aqui precisando, meus amores, de uma oportunidade para ter realizações na vida. E lembrando, nós somos merecedores sim de ter uma vida muitíssimo confortável e viver muitíssimo bem, porque nós estamos encarnados, vivos e precisamos sim ter uma estabilidade material. Só que independente da nossa estabilidade material, profissional, ter grana e conquistas, a prosperidade maior que um ser humano pode ter é estar com paz de espírito e bem com você mesmo. De você olhar no espelho e você gostar do que você está vendo, de você ter consciência de quem você é, de você saber o seu valor. Eu sou muito valiosa. Eu, Cris, sou muito valiosa. Porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu caráter, das minhas atitudes, eu sei quem eu sou, independente do meu corpo físico, o quanto eu estudo, o quanto eu trabalho, o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou merecedora de tudo. A gente enxergar quais são as nossas qualidades e externar isso para a gente mesmo, para a gente entender as nossas qualidades. E quando ela me traz essas lâminas, é realmente a gente enfrentando nossos medos de traumas que a gente já passou na vida, seja como criança, adolescência ou na fase adulta, dentro de uma relação, dentro de um círculo familiar, enfrentando nossos medos de dirigir ou de altura. Tudo isso é transmutável, mudar. Cris, eu quero conquistar muito a minha habilitação, mas eu não consigo. Meus amores, vamos transmutar essa energia, esse pensamento e dizer que você pode, que você consegue sim e que você vai. A gente precisa colocar energia nas coisas que nós precisamos realizar, conquistar, materializar e fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu quero falar na live, eu vou falar agora. Tudo que a gente coloca energia, pensamentos e sentimentos, a gente dá poder de continuar laçado com essas forças e com essas pessoas. Vamos supor, passou um homem na minha vida, eu fui casada com ele, o cara me traiu, me largou para ficar com outra, há anos atrás. Se eu fico apegada a esse sentimento, eu não gosto mais dele,
graças a Deus. Ele via a vida com outra pessoa e eu segui os meus caminhos. Ele me fez mal, ele me traiu, ele me enganou, ele mentiu, muitas coisas, ok. Se eu ficar ligada nesses sentimentos e o que ele me fez, eu vou continuar energeticamente entrelaçada com ele. Então, eu tenho que liberar esse sentimento. Eu não preciso mais ter contato com ele, saber da vida dele, ver ele, ter nada com ele, até porque já passou. Então, já passou, não tem necessidade de ficar revivendo, ressentindo e experienciando isso, porque me causa dor e sofrimento e eu preciso liberar essas emoções, essa energia, porque esse cara não tem mais nada a ver com a minha vida. Não desejo mal a ele, sigo os meus caminhos. Se eu puder trabalhar a lei do perdão, eu trabalho, eu te libero, eu te perdoo. Você me sacaneou, já passou, já me libertei e eu estou livre para viver novas experiências e novas histórias. Se eu continuo me martirizando, chego para um, falo, você lembra daquele fulano que me traiu, que não sei o quê? Vocês vão só atraindo relações de homens que vai trair vocês, que vão trocar vocês. Se quiserem, falem para mim aí. Se não é isso, das pessoas ficarem atraindo o mesmo padrão repetitivo. Pessoas que só atraem homens comprometidos, que não podem, mulheres que têm namoradas, que têm noivas e estão com indisponibilidade de se relacionar, só querem se aventurar com alguém. Aí a pessoa só atrai aquilo ali, porque tem uma insuficiência em vocês mesmos de quê? De falta de amor, de falta de cuidado. Pode até olhar na sua infância se tem alguma ausência do pai, pessoas, mulheres que não tiveram a presença do pai na sua vida, na sua infância, com acolhimento, com amor, e pode também ser referência de pais ausentes que traíam as mães. Vamos lá para o lado da agressividade física, verbal, pessoas com problemas de vícios na infância com seus pais. Pode atrair na vida adulta, infelizmente, o mesmo padrão daquilo que experienciou na sua infância. Por quê? Porque ainda está com essa emoção latente na sua vida, porque o pai era bêbado, meu pai era infiel, meu pai tinha várias mulheres na rua, ou minha mãe era drogada, ou isso e aquilo, e a pessoa experienciar os mesmos padrões. Então percebam se existem pessoas com esses padrões repetitivos, que aqui eu estou entrando já numa linha de terapia com vocês, de raciocínio, fazendo vocês refletirem. Cris, mas como é que eu combato isso? Cris, como é que eu me liberto disso? Meus amores, começa pelo pensamento, mudando os pensamentos, se libertando dessas coisas, porque vocês não são as suas dores. Quando eu entendo, eu não sou o meu pai que traía a minha mãe, eu não sou a minha mãe que me abandonou, e eu não sou essas dores de insuficiência, eu tentando curar isso em mim, entendendo? Primeiro começa no meu raciocínio, depois do meu raciocínio eu jogo para os meus sentimentos. Que a lei da atração, ela funciona com o seu sentir, com as suas emoções, é aquilo que você atrai. Você se liberando e curando, falando assim, pode ser muito difícil. É um exercício que você pode fazer diariamente e toda vez que vier aquele sentimento de abandono, de insatisfação, de traição, de pessoas que só chegam para te sacanear ou para te usar, vocês mudando isso, não, eu não mereço isso, eu sou muito mais, eu sou maravilhosa. E quando chegar um homem para minha vida, querendo só se aproveitar de mim sexualmente, eu vou dizer que não, eu não vou me prestar esse papel, porque eu valho muito, porque eu não nasci para ser amante de ninguém. E eu não quero repetir os mesmos padrões que a minha mãe passou com meu pai, ou porque minha mãe foi amante de alguém, e por aí vai. Então vamos mudar os pensamentos, da mesma forma quando chega coisas intrusas negativas, pensamentos destrutivos, de vocês se autopunir,
de pensar um monte de besteira contra vocês mesmos, desistir de viver, de vocês botarem pensamentos inversos e jogar para o coração o sentimento de eu mereço viver. Ainda tenho muita coisa para experienciar de bom, sabe? Eu não mereço e não devo deixar nenhum sentimento e nada que me fizeram na minha vida até hoje me destruir. Porque isso são dores, são traumas, são feridas que precisam ser trabalhadas e curadas. E a Cris vai trazer cada vez mais leituras tentando trazer uma consciência, uma reflexão para que vocês se enxerguem dentro desses contextos, junto com a minha espiritualidade. São jogos de cartas totalmente diferentes do que eu vejo. Cada um tem a sua forma, o seu tipo de trabalhar. E eu acredito que, como terapeuta, existem pessoas que precisam desse suporte emocional e que pode mudar extremamente a vida de alguém que está precisando de ajuda, de pensar de uma forma diferente, de mudar seu comportamento, e a vida vai mudar junto, gradativamente, dia após dia, a partir do momento que você permitir se ajudar e mudar. Então é um compromisso meu com a minha espiritualidade, com vocês, trazer cada dia mais exercícios, fazendo vocês pensarem, refletirem, se amarem, se cuidarem de uma melhor forma e enxergar um caminho diferente do que vocês experienciaram até então. Aqui Esmeralda pede para desvaziar, desfazer esses sentimentos destrutivos, inferiores, negativos, coisas que fizeram com vocês, que vocês tenham muita força, muita coragem, muitas vezes até de reviver o passado em pensamentos, em sentimentos. Vai doer, vai sangrar, mas que você chore, sangre naquele momento ali e você fale e sinta: nunca mais eu me permito sofrer, pensar nisso e fazer com que essa pessoa me destrua toda vez que eu venha me conectar com isso. E eu libero essa energia, porque essa energia não me pertence. Já não faz mais sentido de eu carregar essas correntes, esse peso nas minhas costas, e eu tô me libertando disso. Vocês são muito poderosos para conseguirem se libertar sozinhos, pouco a pouco, um passo de cada vez, mas tendo essa consciência. Existem pessoas que não querem se libertar de dores. Meus amores, a gente se fazer papel de coitado, de vítima de uma história, do pior que ela seja. Olha, você sabia? Fulano me traiu. Sabe aquele fulano que eu morei? Me trocou por outra, sabia? Me deixou abandonada, ao léu. Que isso não é legal. Você tá atraindo essa energia para você. Você tá se fazendo esse papel para atrair pessoas desse jeito para sua vida, que te maltrate, que te largue, te deixe insuficiente, que olhe para você e veja você vulnerável, que é uma pessoa que alguém fez isso e aquilo outro. Não tem que ficar repetindo as mesmas histórias. Fala, pensa, se desgasta, o que tiver, chora, sangra e fala: eu tô me libertando disso que eu já passei na minha vida agora, e eu tomo posse que nunca mais eu vou passar por isso na minha vida, vou chorar por esse camarada, ou eu vou sentir ódio ou desejar coisa a essa mulher. Eu liberto ela para ela viver a vida dela longe de mim, e tudo que vem nessa vida aqui na Terra é como experiência. Ela passou pela minha vida, me sacaneou, agora eu já sei que eu devo ir mais com calma nos meus relacionamentos, não entrar tanto de cabeça, que eu tenho que ir aos poucos, que eu não tenho que acreditar em tudo que as pessoas me falam. Vou mudar o meu comportamento, vou mudar o meu padrão de energia, de pensamento, como a Cris falou. Vou me desfazer de tudo que já me fez mal na minha vida, desde lá de trás, e assim eu vou me curar. E o que acontece? Seu padrão muda, sua energia eleva e você vai atraindo coisas mais saudáveis. Você precisa se comportar, você precisa pensar, agir e emanar o que você quer para sua vida. Se eu quero alguém legal, eu vou ficar me fazendo de vítima, reclamando de tudo que eu já passei? Minha vida não é fácil.
Eu tenho que batalhar muitas questões, mas isso não me pertence mais. E outra, para eu me transformar a Cristiane que eu sou hoje, eu precisava passar por coisas que eu passei, inclusive muito duras e péssimas na minha vida, senão com certeza eu não seria quem eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, a força que eu tenho hoje, a mentalidade que eu sou hoje. Procurar ter estudado e compreendido muitas dores que eu fui atrás, eu li, eu estudei para me curar em primeira instância e agora sim tá passando esses conhecimentos para vocês. Meus amores, é fácil, Cris? Cris, falar é fácil. Você se formou, você é uma profissional emocional. Meus amores, não é um trabalho facílimo, mas não é um trabalho extremamente difícil e não é uma ferramenta impossível. É algo que transforma vidas e transforma real. Só que a partir do momento que a gente faz acontecer e se permite viver mudanças significativas na nossa vida, a partir do momento que a gente entende que a gente não é merecedor de dor e sofrimento. Dor e sofrimento nesse planeta é consequência, mas é se a pessoa quiser, tá? Então a gente pode mudar fazendo diferente e procurar transmutar isso aí na nossa vida. Um beijo na vida de vocês, no coração. Quero emanar todo o meu amor, energia de cura. Quero pedir à espiritualidade e os meus mentores, trabalhadores da minha egrégora, que essa mensagem alcance todas as pessoas que passam por conflitos emocionais profundos, sejam eles ataque de pânico, síndromes, questões de crise de ansiedade, depressão, né? Pessoas que estão enfrentando uma batalha muito grande contra desânimo, sem vontade de fazer nada, pessoas que estão passando por algum conflito emocional, psicológico muito grande, de pensamentos negativos, intrusivos. Eu sei que a saúde mental, clínica e física é real, ela existe, ela precisa de acompanhamento médico. Quem tiver condições, procure ajuda terapêutica, psicológica, psiquiatra. Mas eu sei que à luz da espiritualidade amiga, dos amigos, dos nossos mentores, estão nos auxiliando a gente colocar a nossa cabeça no lugar. Porque quando a gente não está com pensamento bom, quando a gente não está consciente, a gente fica muito vulneráveis às coisas externas, inferiores e coisas que chegam, se aproveitam dessa vulnerabilidade para nos destabilizar. Portanto, eu peço a minha egrégora de trabalho, a egrégora de São Miguel Arcanjo, que trabalha comigo, com a ferramenta terapêutica de tratamento espiritual, que alcance essas mentes, que alcance esses chakras cardíacos, emanando uma energia de cura, pensamentos reflexivos para que vocês tenham uma consciência e que possam sair melhores do que esse vídeo. É isso que eu espero e vou trazer os exercícios das luzes de tratamento para que vocês possam auto se cuidar, emanar essa luz nos seus ambientes de trabalho, na sua casa, ao dormir, no seu dia a dia, para que vocês consigam ficar melhores. Que assim seja. Gratidão a Deus Pai por me permitir fazer esse trabalho, que é incrível. Vocês me ensinam muito e eu me sinto extremamente grata por ter vocês aqui comigo. Um beijo, desculpa o vídeo longo, mas eu tenho certeza que quem precisa e quem estiver necessitando desse vídeo encontrará e assistirá da forma mais aberta e receptiva possível. Um beijo, tchau, tchau.